Um ótimo domingo a todos vocês. Canal Direto no Assunto, hoje 13/4/2025, notícia exclusiva, vinda dos Estados Unidos para entregar então uma fala desnecessária do decano Gilmar Mendes, que revelou ali nos Estados Unidos uma explosão de informações sobre a força-tarefa da Lava Jato, que sim, um dia foi o orgulho do povo brasileiro. O evento foi promovido em Massachusetts, nos Estados Unidos, por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard. O que aconteceu ali surpreendeu a plateia. A fala veio depois de uma pergunta sobre a atuação da Operação Lava Jato em Curitiba, que ele considerou ter sido feita por uma organização criminosa, e o processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro. Na ocasião, um hacker obteve em 2019 falas que sugeriram a interferência de Moro no processo e as repassou para o site The Intercept Brasil. Abre aspas, perante a plateia, nos Estados Unidos, Gilmar Mendes disse o seguinte: fico orgulhoso desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, afirmou ele. Segundo a Folha de São Paulo, ele continuou ainda depois dizendo o seguinte: porque era uma organização criminosa o que eles faziam em Curitiba e era todos criminoso. Eu gostaria que você comentasse aí e desse uma resposta para o ministro Gilmar Mendes, que aqui no Brasil ele não fala isso, mas para americanos ele desfaz do trabalho da Polícia Federal. Gilmar Mendes alegou que passou a desconfiar da conduta da força-tarefa ao perceber padrões que definiu como abusos. Abre aspas, eu preciso que vocês entendam uma coisa. O que eu percebo é que havia exageros, que nós estávamos mantendo as prisões preventivas e só estávamos fazendo as libertações depois que faziam delações. Segundo os indícios se confirmaram com as revelações da Vaza Jato que, a partir das mensagens interceptadas por um hacker que expuseram as irregularidades, comecei a enxergar que nós cometemos um erro gravíssimo. A Vaza Jato afirma aqui. Depois se tornou a Operação Spoofing, na qual a Justiça buscou apurar a origem dos vazamentos e os seus desdobramentos. Vi que aquele momento era decisivo e passei a dizer que aquilo ia dar errado, afirmou ali para muitos estudantes nos Estados Unidos. Gilmar também comentou sobre os ataques contra o magistrado Alexandre de Moraes, devido ele ser a vítima e o juiz, sobre os relatos dos atos do dia 8 de janeiro e os pedidos por seu afastamento nas investigações que envolvem o ex-presidente da República e denúncias de fake news. A participação de Moraes é considerada ilegítima por estas alas por fato de ministros se dizerem vítima e ao mesmo tempo ter sido julgados em processo, indaga ali um estudante. Para Gilmar Mendes, respondendo ele, o fato de Moraes ser relator do inquérito das tais fake news é o motivo das críticas. Abre aspas, ele já foi feito relator do processo e por isso vem sendo agredido, disse o magistrado. Seria muito fácil para qualquer investigado afastar o julgador em face do impróprio e disso que se cuida
porque há muitas revelações que a força-tarefa da Lava Jato e esse caso do magistrado Moraes são completamente diferentes uma da outra. O que nós não podemos fazer é afastar o magistrado cuja ele mesmo foi o que deu início a toda essa investigação. O ministro rejeitou comparações entre Moraes e Moro. Abre aspas. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando por seus interesses. Ressaltou Gilmar Mendes, continuando: não se pode nem de longe comparar Alexandre de Moraes com Moro. De fato, são algos e investigações completamente diferentes um do outro. Em referência ao ex-presidente, Gilmar Mendes ainda comentou que chegou a dizer a Bolsonaro que o ex-presidente acertou ao contratar Moro para ser ministro da Justiça e depois devolvê-lo ao nada. O evento, em sua 14ª edição, ocorreu em meio à movimentação de defensores de Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, que buscam sanções contra Moraes no próprio Estados Unidos. Indagado sobre o que poderia acontecer com o magistrado Moraes caso as denúncias de Eduardo Bolsonaro fossem acatadas, aceitas pelo Congresso americano, Gilmar Mendes então preferiu não comentar mais nada sobre o assunto. Gilmar, outro que é alvo de pedido de sanções feito por aliados do ex-presidente, também reagiu às críticas sobre possíveis ativismo do STF. Abre aspas. Se houver ativismo, isso decorre da Constituição, do nosso modelo constitucional, e isso decorre, a meu ver, para o bem. Fecha aspas. Inclusive, quando Gilmar Mendes comentou tudo isso daí, o silêncio tomou conta da plateia que não conseguia entender os relatos de Gilmar Mendes em tamanhas denúncias, não só de Eduardo Bolsonaro, mas também da OEA, que chegaram ali mesmo, em solo americano. A conferência teve ainda espaço para momentos descontraídos, relata a CNN. A moderada Larissa Maranhão, fundadora do evento, adaptou uma pergunta famosa do processo seletivo da Fundação Estudal. Arrecadado, então, muitos bens e também muitos recursos para poder bancar essa fundação de estudo, algo que chegou a pegar Gilmar Mendes de surpresa, porque o mesmo ficou ali desconcertado e não conseguia responder mais essas perguntas que as indagavam ali a respeito de como o Supremo Tribunal Federal agora estaria funcionando. Abre aspas. É interessante a pergunta, muito boa a pergunta, começou o ministro, com ironia. Nas relações institucionais da vida política, a gente não escolhe os interlocutores. O tribunal vai sendo composto e recomposto com o tempo, e a gente aprende até a gostar de posturas que não são as mais gostáveis. Ou seja, o que você entende a respeito dessa fala do Gilmar Mendes, que pegou ali os estudantes de surpresa, uma vez que o decano não poderia ironizar ou muito menos desacreditar da Constituição Federal, que é a Carta Magna, que inclusive trouxe muitas pressões para interlocutores dos próprios Estados Unidos, que chegou a dizer: se no Brasil a Constituição ela não é respeitada nem por aqueles que a representam, imagine como vai ficar daqui a um tempo se as coisas continuarem da maneira que está. Indagou um ali, brincando a respeito das leis brasileiras. Então, a única coisa que nós pedimos aqui é que você, que acompanhou esse vídeo até agora,
deixe o seu like, se inscreva, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis, porque com certeza mais cedo ou mais tarde essas respostas virão e também nós saberemos que o Brasil é do Senhor Jesus. Falando em Senhor Jesus, nós estamos também orando para o presidente Bolsonaro, para que tudo dê certo para ele e a realidade das coisas voltem à sua normalidade ao mais rápido possível. Fiquem todos com Deus, um forte abraço do Fábio Alvarenga e até a próxima oportunidade.